Orando com o Santo do Dia, dia 26 de fevereiro, celebramos hoje um grande apologeta, Santo Alexandre do Egito. Desde alguns séculos antes de Cristo, havia em Alexandria forte e numerosa colônia judaica. Foi nesta cidade que se deu, já antes de Cristo, a famosa tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego e que passou à história com o nome de 70. O cristianismo, segundo uma tradição, entrou em Alexandria com o evangelista Marcos, que teria sido o primeiro bispo daquela sede. O bispo Alexandre governou esta igreja entre os anos 312 e 326. Nada se sabe da vida dele antes do episcopado, ao passo que é bastante conhecida sua atuação como pastor, ainda mais que seu tempo ficou marcado pelo nascer e firmar-se da primeira grande heresia, o arianismo. Este nome vem do seu autor, Ário, um sacerdote da igreja de Alexandria. Ário começou a espalhar entre fiéis, monges e padres uma doutrina em que se afirmava que somente o Pai pode ser chamado de Deus, enquanto que Cristo é inferior ao Pai, distinto por natureza do Pai e, portanto, criatura, excelente e superior às demais, mas não divina e nem eterna. O bispo Alexandre percebeu o veneno destas afirmações, admoestou seu presbítero, mas tudo inutilmente. Ário continuava a divulgar sua doutrina. Então Alexandre convocou um sínodo de bispos, mais de 100, que examinaram a doutrina e a reprovaram como contrária ao evangelho e à tradição da igreja. Ário não acatou esta decisão. Andou procurando aprovação em outras igrejas e com outros bispos, de tal modo que a heresia ela foi se alastrando assustadoramente. O patriarca Alexandre enviou uma carta ao Papa Silvestre, expondo a situação e sugerindo a convocação de um concílio ecumênico que se realizou em Nicéia, Ásia Menor, em 325. Nesse concílio, Alexandre, já bastante idoso, ele chamou e nomeou seu secretário, o jovem Atanásio, que depois ele indicou como seu sucessor o grande defensor da fé, o grande apologeta, Santo Atanásio. O próprio imperador Constantino, considerando que a união e a paz na igreja eram de muita importância política para a paz do império, favoreceu a convocação do concílio, colocando à disposição as carruagens do império para o deslocamento dos bispos. No concílio de Nicéia, o patriarca Alexandre foi a figura de primeiro plano junto com os representantes do Papa. Ele se fez acompanhar por seu fiel diácono Atanásio, que seria seu sucessor na sede episcopal de Alexandria e o grande defensor da doutrina do Concílio de Nicéia. Esta doutrina está formulada no credo que rezamos na celebração eucarística. De Cristo se afirma: Filho unigênito do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado
não criado, consubstancial ao Pai. A doutrina de Ario foi declarada herética e o patriarca Alexandre pôde voltar à sua sede a fim de purificá-la do veneno desta doutrina. De Alexandre se conservam várias cartas de grande importância histórica e doutrinal sobre o início da heresia ariana. Alexandre faleceu em sua sede episcopal, precisamente no dia 26 de fevereiro de 326, portanto, um ano depois do concílio, um ano após o concílio de Nicéia, deixando ao seu discípulo Atanásio a herança do pastoreio e da luta contra a heresia e outras também. Atanásio foi um dos grandes arautos defensores da fé, um dos grandes apologetas de toda a história, o grande Santo Atanásio, e que recebeu justamente de Santo Alexandre do Egito, de Alexandria, esse legado. Então vamos pedir a Deus a graça de nos abençoar por intercessão de Santo Alexandre, sobretudo num tempo como o nosso, em que existem muitas heresias e veladas. Hoje é muito mais difícil detectar, porque as coisas estão misturadas, camufladas, disfarçadas. O demônio entrou e cooptou muitos, e a coisa se tornou muito difícil. Então nós temos hoje, mais do que nunca, que nos centrarmos no Evangelho, na Palavra de Deus, sobretudo para seguirmos pelo caminho reto, para termos segurança de que esse é o caminho. Então sempre apegados a Cristo. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência para fortalecer e fazer crescer a nossa fé, o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus e à Igreja. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assista nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Santo Atanásio, rogai Santo Atanásio, rogai por nós, mas Santo Alexandre do Egito, rogai por nós. Naturalmente que Atanásio, discípulo de Alexandre, de fato ganhou uma importância, uma relevância ímpar em toda a história da Igreja. A todos, obrigado e até o próximo.